Por que será que diversos canais estão falando a respeito desse material aqui? Saudações kubertianas, meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui para falar a respeito desse material aqui. Respondendo à pergunta do começo do vídeo, a resposta é muito simples. Muitos canais que estão falando a respeito desse material porque a editora Monumental está enviando esse material para ser resenhado por um maior número de canais possíveis. No entanto, a intenção aqui não é apenas de você divulgar para comercializar, mas esse material ele merece ser destacado e conhecido pela importância e valor histórico dele acima de qualquer outra coisa. Trata-se de um material roteirizado e desenhado por dois grandes artistas, não só da nona arte, mas do entretenimento americano de uma forma geral. Eu me refiro aqui a John Kubert ou Norman Maury, ou Maury, não sei pronunciar o sobrenome dele. Apesar desse material ser vendido inicialmente como sendo o Thor de John Kubert, o título dele é 1 milhão de anos atrás. E ele apresenta histórias roteirizadas e desenhadas por esses artistas que narram aventuras que se passam nessa época, que a gente também dá o nome de pré-história. Então, em resumo, a gente tem aqui histórias protagonizadas por personagens pré-históricos ou não, mas que se passam sempre na pré-história. Começando pelos artistas, a gente tem dois grandes aqui, que inclusive fazem uma ponta no começo da história. Eles introduzem não só a respeito do que será visto aqui em relação ao material, mas eles também narram a possível criação do planeta Terra. O John Kubert ele é figurinha já conhecida e carimbada por leitores de super-heróis, heróis da DC, eu me refiro exclusivamente. Ele ficou bastante conhecido por ter desenhado o Gavião Negro, o Sargento Rock e por ter criado o Príncipe Viking, um personagem que já foi muito importante nos primórdios da DC. E claro, a gente não pode esquecer que também, no começo dos anos 2000, ele desenhou o Tex. Grande parte da produção dele foi de quando atuou na revista Bravos e Destemidos. Em relação ao Norman, a coisa não é diferente. Eu até arrisco dizer que você conhece mais os trabalhos do Norman do que do próprio Kubert. Se você nasceu ali entre os anos 70 e 80, então com certeza você conhece a arte desse autor. O que muda é que, diferentemente do Kubert, que seguiu carreira exclusivamente dentro dos comics americanos e europeu, na verdade a nacionalidade do Kubert ela é europeia, o Norman, como cartunista e chargista, ele investiu muito mais nas animações do que nos quadrinhos, naqueles moldes estadunidenses em si. Ele também produziu quadrinhos, mas ele focou os esforços dele, a arte dele, muito mais para esse outro nicho. Antes de falar a respeito das criações dele, eu vou mostrar um pouco da arte, porque eu tenho certeza que você vai conseguir identificar o estilo dele logo à primeira vista. Dá uma olhada nisso aqui e diga o que lembra. Olha essa arte. E essa daqui. Mas as referências que eu espero que você identifique estão mais associadas às animações da Hanna-Barbera e de outros estúdios também. Inicialmente, ele começou a trabalhar com a animação dos Três Patetas, mas a nostalgia bate mesmo quando a gente percebe que ele é o artista, o criador visual conceitual de Scooby-Doo, Riquinho e Super Mouse, por exemplo. Por isso que havia dito que você conhece muito mais o Norman do que o Kubert, só que não sabia disso. Então aqui você vai encontrar uma miscelânea de histórias desses dois artistas. Começando pelo Thor dele, que nada tem a ver com o deus nórdico, mas sim é um tipo de bárbaro pré-histórico, com aparência muito mais de um homem das cavernas e que de certa forma também daria origem para aqueles personagens que depois seriam cunhados para Hanna-Barbera por outros artistas, incluindo aí o Alex Toth, outro grande monstro dessa subcultura, as histórias de apelo mais cartunesco de autoria do Norman, ficha catalográfica de dinossauros, algo que era muito comum na época. Na verdade a gente tinha ali aquele boom, o início na verdade de um boom que começou lá atrás com Júlio Verne, sua teoria que existiria um outro mundo dentro da Terra, no interior do planeta Terra. E além do Thor, a gente também tem aqui o Danny Dreams, que é uma outra criação do Kubert. Essa sim, como eu falei, não é um personagem pré-histórico, mas as histórias, as aventuras dele se passam na pré-história. E diferentemente da do Thor, essa daqui é uma história muito mais sci-fi. Ela foca muito mais na questão científica, da ficção científica do século XX, influenciada ali diretamente pelo Júlio Verne, como eu havia citado, do que na sobrevivência de povos originários. O material ele é dividido meio a meio, praticamente, em cores na primeira parte e em PB na segunda. São histórias sobre os mesmos personagens, aqui no caso o exemplo agora é o do Thor, mas em formato preto e branco, só que com outras histórias, obviamente. Tanto a parte do Kubert quanto a do Norman tem histórias em PB também. Olha essa página, olha o que o Kubert já fazia ali nos anos 50. É claro que a inspiração direta para esse tipo de homens da caverna
idealizado pelo Kubert, que depois influenciaria, né, toda uma cultura e subcultura voltada a esse tipo de assunto. Em outras palavras, né, o que eu estou querendo dizer é que os homens da caverna, depois daqui, passaram, né, a ser representados dessa mesma maneira, mas a inspiração direta aqui é do Tarzan, né, não há como negar, já que o Conan dos quadrinhos ainda não havia nascido nessa época. E a beleza estética aqui não para. A parte preta e branca é a minha favorita. O material ele é feito em capa dura, papel offset e, como eu mostrei aqui, ele é colorido e preto e branco ao mesmo tempo. Só que há uma diferença em relação ao material original, que também foi produzido há pouco tempo lá fora. Esse projeto ele faz parte de uma iniciativa que nasceu, obviamente, lá nos Estados Unidos, com o objetivo de recuperar e revitalizar o conteúdo, o material produzido, né, por esses autores ali nos anos 50. Não só como uma espécie de homenagem, mas como uma consideração a respeito da importância histórica que ele tem, como eu havia dito no começo. Mas, diferentemente do que foi feito lá fora, a colorização daqui, ela tentou ser a mais fiel possível do original. Na verdade, houve aqui um processo de restauração, enquanto lá nos Estados Unidos, houve um processo de recolorização do material. Ou seja, ele deixou de ter aquela aparência mais vintage, como a nossa aqui tem, para ter um apelo mais contemporâneo, esteticamente falando. E o único brinde que veio foi esse marca-página aqui. Bom, mas a qual público esse material é destinado? É aí que o bicho pega. Ele é um material datado, só que ele é fácil de ser lido. E os diálogos, eles são até prazerosos. Não são diálogos assim, muito bobinhos e ingênuos, que representavam um retrato do que estava sendo produzido, né, em determinada época. Só que a quantidade de texto, né, nos recordatórios e balões pode tornar a leitura um pouco cansativa. O material ele não tem nem 70 páginas, mas a quantidade de texto que tem nas páginas, mesmo as histórias que seriam mudas, como algumas do Thor, mostrando ele apenas sobrevivendo a um determinado evento ali, tudo é narrado dentro de um recordatório em cada quadro. Fora que o material também apresenta textos introdutórios no começo e no meio dele. Desse modo, eu consigo indicar seguramente esse material, justamente por essa questão, né, de não ser tão datado em relação aos diálogos, mas sim à quantidade deles. Mas ao mesmo tempo, esse tipo de estética, a mescla de estéticas, que faz referência a uma determinada época, cujo tema, né, eixo, ele nunca sai de moda, mas hoje pra gente é extremamente batido, esse tema jurássico, né, propriamente dito, então pode ser que desagrade a alguns. Por isso, a minha recomendação é, ele não atende, né, não serve para todos os públicos, mas ele vai agradar bastante aos entusiastas de materiais historicamente importantes, que retrata ali uma determinada época e que homenageia, né, o estilo artístico de dois desenhistas assim, sem igual. Sendo que um, ele tem um paralelo, né, muito grande, muito forte com as animações americanas, que foram produzidas ali no final dos anos 50, começo dos anos 60 em diante, e o outro dentro dos comics americanos mesmo, dentro do mainstream, que são os quadrinhos de super-heróis até hoje. Mas há uma diferença em outros materiais historicamente importantes, mas extremamente datados, como, por exemplo, o Dan Branco. Esse é um material que eu gosto, ele tem uma tremenda importância histórica, ele é belíssimo esteticamente, artisticamente, só que ele é extremamente datado, não só na quantidade de textos, né, de diálogos que existem ali nas páginas e nos quadros, mas a narrativa também. Ela é cheia de furo, ela é pedante, ela não é para qualquer tipo de público, ela não é para novos leitores, aquela funciona muito mais como um registro histórico, para uma consulta do que algo para ser apreciado e degustado. Mas aqui já é diferente. Então fica aí a minha resenha com indicação ou não de 1 milhão de anos atrás, material que para mim valeu bastante a pena, porque ele atende, né, ao meu perfil de leitor e que me agradou bastante esteticamente e também pela importância histórica, né, dos dois artistas daqui. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.